Fala galera, estamos começando mais um MaxCast, o podcast da Epimax que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. Se vocês aí nunca ouviram falar, na verdade vocês não sabem, mas vocês já viram, eles têm uma plataforma de e-commerce, a Web Store, e eles fazem aí o e-commerce da Desinchar, da Vitabi e vários outros grandes e-commerces aí que vocês já conhecem. Então ele vai nos contar tudo sobre como estruturar esse e-commerce, por que esses e-commerces que têm uma estrutura maior procuram uma solução como a deles, para vocês então que querem escalar, que querem tornar um negócio... Não corta, tá? Isso aqui é ao vivo. Que querem tornar... A vida como ela é. A vida como ela é. Querem tornar aí um negócio escalável, que seja grande. Esse é o podcast para vocês ouvirem, tá? Então, quando eu falo os maiores nomes do empreendedorismo digital, é os maiores nomes mesmo. Para vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aqui no canal. A gente traz aí novos episódios na segunda e na quinta-feira com tudo que tem de mais atualizado no mercado digital. Então, não perde para vocês ficarem por dentro de tudo. Então, tô com esse baita parceiro nosso aqui, o Edmilson. Também quero que ele compartilhe a história dele aqui com a gente, que é uma história admirável aí. Vocês já vão saber de tudo. E tô aqui com o Gui também. Vamos lá, vamos bater esse papo. Um prazer te receber aí, Edmilson. Como a B falou, né? Eu acho uma estrutura que tá por trás de grandes e-commerces. Então, eu tô muito curioso aí para entender, né? O que é essa estrutura, como que ela ajuda grandes e-commerces e poder compartilhar isso também com o pessoal que nos assiste de casa, no celular, enfim, né? Acho que no Spotify. No Spotify. Então, prazer te receber e vamos lá, bora bater esse papo aí. Legal. Prazer demais estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Impressionado em ver como vocês estão movimentando, né? Essa parte de recuperação de vendas. Né? Conheci há pouco tempo, mas já vi o quanto vocês estão impactando o mercado, então prazerzaço estar aqui. A gente se conheceu através de um parceiro deles, que é a Vitabi. E aí foi quando a gente se conheceu. E eu falei, meu Deus, esses caras estão em tudo. Estão na Desinchar, estão na Vitabi. Tem quais mais e-commerces aí? Growth, conta pra gente. Na Growth Suplementos, na do Frio, na Ortopé, na Clean. A gente tem 80 clientes. Sou cliente de vários dos teus e-commerces. Tô ajudando a movimentar também. É verdade, eu também. É verdade. Nossa... Depois você vai contar, né? Você também trabalhou na do Frio e hoje tu é a plataforma da do Frio. Sim. Gente do céu, que genial. Conta pra gente por que, né, esses grandes e-commerce procuram uma plataforma mais robusta como a WebArt. Legal. Assim, a WebArt é a empresa, né? O grupo, a gente tem 2 produtos, que é o App Store e o e-commerce. A App Store tem esse foco muito mais ali no middle market, para quem está buscando alavancar realmente o e-commerce, né? E normalmente as dores que a gente recebe dos nossos prospects, né? É que ele chegou num determinado momento onde ele cresceu sem as integrações necessárias, né? Hoje ele já não tem mais o controle do estoque que ele gostaria de ter, gostaria de se integrar com outras ferramentas e gostaria de ter a capacidade de fazer 2, 3, 4 vezes mais o resultado que ele faz hoje, sem ter que fazer uma nova mudança, né, de plataforma. Então o nosso foco é de fato trabalhar na migração, né? De quem está numa plataforma de e-commerce de entrada, que não tem as funcionalidades nem as integrações suficientes para crescer, e aí é onde a gente trabalha melhor, né? Fornecer todas as integrações e ao mesmo tempo funcionalidades, né, de plataformas mais enterprise para que esse cliente ele consiga crescer. Então, normalmente são essas dores e a gente se orgulha bastante de conseguir fazer esses clientes crescerem, né? Então, o nosso maior objetivo realmente, por isso que a gente não foca em larga escala com a App Store, a gente foca realmente em dar um atendimento, em estar próximo, em ter um NPS alto. Então, a App Store é mais para clientes maiores, assim, que querem crescer e que já tem um projeto de crescimento maior. Exato, que já deu os primeiros passos no e-commerce, agora quer crescer, a App Store é ideal. E o e-commerce é um produto para quem quer dar os primeiros passos. Então, a gente pensou em fazer realmente essa jornada, né? Começar no onde tem menos funcionalidades, uma plataforma mais viável para quem está começando. E aí depois, a hora que começa a performar... Muito mais fácil dele migrar para... Ele migrar de forma mais automática, ele migrar para uma plataforma que atenda mais o momento dele, né? Então, respeitar exatamente o momento e a jornada do empresário ali, do empreendedor. E conta pra gente, esses e-commerces maiores, assim, né? O que é a dor desses e-commerces, né? Como uma Desinchar, uma Vitabi aí, que tem... uma Growth Suplementos, que inclusive eu sou cliente aí, Black Friday, já aproveitei também. Inclusive, depois conta pra gente como é que foi Black Friday. E qual que é... O que eles têm que se preparar, né? Pra quem tá nos ouvindo e quer se tornar um grande e-commerce, como esses e-commerce se tornaram aí. Legal, né? Acho que tem uma frase da Luísa Trajano que ela fala ao contrário, né? Na bandeira é ordem e progresso, e o correto é progresso e ordem, né? Então, normalmente se cresce para depois se organizar.
né? E o que eu vejo nos clientes que tomaram uma proporção de conseguir escalar muito o faturamento, eles acabaram chegando num ponto onde a entrega passa a ser um problema, a comunicação com o cliente, o saque, porque você cresce de uma maneira não tão organizada, né? Então, normalmente, esses clientes eles têm a maior dificuldade em integrar todo esse processo, né? A logística, super comunicar, né? A parte de entrega. Tem muitos que falam, né, que o consumidor ele não compra o produto, ele compra o código de rastreio, né? Uhum. Então, ele já começa a entrar em contato. Quando você não está preparado para atender o consumidor, ou você não tem uma logística para atender de forma rápida, você acaba tendo muita reclamação. Então, normalmente, quando eles procuram, reclame aqui, aumentou, eu estou com uma dificuldade de entregar. Só que como os sistemas não se comunicam, acaba tendo uma dificuldade, né? O meu RP tem uma quantidade de estoque, na plataforma tem outra. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E o segundo são, de fato, as ferramentas, né, que você precisa para crescer além do que ele já tem. Então, ter essa parte de como é que eu faço essa parte do upsell dentro do carrinho, como é que eu tenho um carrinho mais performático, um checkout mais performático, né? Quando você olha as plataformas de entrada, você tem vários passos dentro do checkout, né, que é a forma como foi estruturado. E quando você vai para uma experiência mais fluida, a ideia é começar a juntar um pouco essas informações, pedir menos informações para conseguir fechar a venda. Então, sim, que é algo bem mais engessado, né? Outras plataformas de mercado que acaba sendo algo ali engessado. Vocês conseguem trazer algo mais adequado e exatamente o que o cliente de vocês precisa, né? Porque quando você contrata uma plataforma de entrada, o que ela vai buscar? Eficiência para ser barata, né? Para conseguir cobrar menos. E para cobrar menos, ser eficiente, você precisa pensar numa infraestrutura mínima. Sim. Né? Então, você precisa dividir o checkout, você precisa fazer uma série de coisas. E quando você pensa em performance, aí é outro contexto, né? Não é a infra que vai impedir você de... Não é o custo de infra que vai impedir você de ter uma plataforma mais robusta. Então, acho que são momentos diferentes, não tem certo ou errado, né? Mas, normalmente, essa migração ela traz muito resultado por isso, assim, né? De ter uma plataforma mais rápida, mais performática, que tenha uma parte mais pensada no design, no UX, né? De como é feito o checkout, preenchimento das informações. Legal. Então, o nosso foco é esse, é trazer o consumidor para esse outro patamar e, com isso, trazer uma taxa de conversão maior. Que legal. Eu vejo que tu falou uma coisa bem importante, assim, né? Que é a comunicação entre os sistemas e aí a falta de comunicação, ela gera um impacto direto no cliente final, porque o código de rastreio está num lugar, as coisas não batem, a nota fiscal não foi, e aí, tu não enviou, e aí a logística lá não enviou o pedido, e aí começa um conflito de informações que cai diretamente no cliente final, e esse cliente final, ele acaba pedindo estorno porque não conseguiram resolver o problema dele rapidamente, né? E aí o balde que tu vai enchendo de cliente vai começando a esvaziar, assim. E eu vi na prática, né? A Vitabi falou muito que o quanto aumentou o faturamento deles de terem migrado, porque no começo eles começaram uma plataforma de entrada, como é normal, né? Tu acaba não... É o que tu falou, né? É progresso e depois ordem. Tu não acaba não colocando vários processos e várias coisas ali super robustas, porque tu precisa vender primeiro, né? Então, o que faz essas pessoas, né, migrarem de plataforma de e-commerce e vender tanto a mais? E também essa parte do cliente final, né, essa redução de estorno pela comunicação dos sistemas. Eu acho que o que aumenta muito a conversão, na minha opinião, é um pouco do que eu falei assim. Eu acho que é a estrutura e o UX das plataformas. Se você comparar as plataformas que são mais enterprise, mais middle market, se preocupam muito mais com a usabilidade, né, para o consumidor final, né, talvez um pouco menos com o painel administrativo, mas mais para a interface para o consumidor final. Então, acho que isso ajuda muito. E essa questão da estabilidade, de ser uma plataforma rápida, estável, eu acho que isso por si só já traz um ganho de conversão mais imediato, assim. Normalmente, a gente, sei lá, a primeira, segunda semana ainda são ajustes, mas depois de 1 ou 2 meses, a gente já consegue ver ali 20%, 30% a mais de conversão. Então, é meio que automático, mas em virtude do contexto. Não dá para comparar uma plataforma de entrada, cujo foco é ter um valor mínimo, com uma plataforma que visa essa conversão, né? Ou seja, uma performance maior de receita, né? Então, eu acho que esse é o ponto. E quando a gente fala dessas integrações, eu acho que a maior dor é essa mesmo, né? Você lida com poucos pedidos, você tem ali uma ou outra reclamação, você consegue administrar. Quando você escala, né, e você não consegue comunicar, né, ao consumidor, principalmente passo a passo, onde está a mercadoria, onde está o produto, para onde vai, se a prazo de entrega vai ser cumprido, aí você começa a ter uma avalanche de reclamações. Então, normalmente, esse é um impulso para mudar.
né? E aí fazer essas coisas se conectarem, porque normalmente, assim, o empreendedor, ele sabe do negócio dele, né? Eu sei comprar insumo, quando é indústria, ainda sei comprar insumo, produzir, mas essa parte de vender e de entregar, acaba buscando especialistas, né? Sim. E aí, se integrar com esses especialistas, né? É isso que a gente procura muito, assim. A gente não quer ser uma solução completa de tudo, porque a gente entende que cada um tem a sua especialidade. E a nossa é, de fato, aumentar a conversão na usabilidade da plataforma e as integrações. Então, tem alguém muito bom ali como gateway de frete. Então, a gente tem que estar integrado para a hora que ele escolher esse gateway de frete. A gente ser parceiro, inclusive, para ter uma integração fluida, para que funcione bem, para que no final seja uma experiência boa, né? Tá com a gente e com os outros parceiros. Então, eu entendo que é um pouco disso que impacta mais mesmo. Eu acho que está muito mais... Normalmente, assim, até dos meus números quando eu estava à frente de e-commerce, vocês também tiveram, assim, cara, 80% das ligações no saque é para saber onde está a mercadoria, para saber prazo de entrega. Sim. Então, se você consegue ajustar isso, você minimiza muitas reclamações. Você minimiza muitas reclamações e, consequentemente, o estorno e a necessidade de pessoas para atender, né? A necessidade do operacional ali. Teve um ponto ali que tu comentou sobre, né, a plataforma de entrada, onde ela é um pouco mais enxuta e ela vai atender ali quem está começando. E a gente tem essa plataforma mais robusta que já são para grandes e-commerce que têm uma necessidade, uma especialização maior. O que tu vê que é extremamente necessário para o empreendedor digital que está aí fora, para ele olhar para uma plataforma de entrada? Assim, o que eu tenho que buscar? E quando eu for me especializar, quais são as primeiras coisas que eu vou olhar quando eu já começo a ter um ganho de escala, sabe? Quais são as diferenças que a gente pode apontar aí? Ótimo. Acho que para uma plataforma de entrada, normalmente o empreendedor ele é leigo no marketing digital e na operação digital do e-commerce, né? Então, procurar uma plataforma que tenha uma usabilidade, que seja simples, né? Que não precise de muito esforço para poder cadastrar um produto, para colocar um preço, para se conectar a um gateway de frete, para se conectar a um meio de pagamento. Então, assim, quando você olha para um e-commerce, os grandes desafios é colocar o produto para vender, ter como entregar, ter como receber o pagamento, o mais simples possível para você começar, né? Então, eu acho que as plataformas de entrada, quanto mais simples elas forem, mais democráticas elas serão, né? Porque senão você precisa de gente que conheça, né, de sistema, que conheça... a ideia, se for simples, qualquer um pode estar nessa plataforma de entrada. Então, eu diria isso, assim, buscar algo que você consiga manusear sozinho, porque normalmente o empreendedor ele vai começar desbravando mesmo, né? Fazendo ele mesmo, ele cadastrando o produto, ele subindo foto. Então, quanto mais simples for, quanto mais liso o processo for, eu acho que é ideal para quem está começando. Até porque ele vai poder empregar o tempo dele naquilo que vai fazer ele vender, né? Então, no marketing digital, na entrega, enfim. Porque a gente sabe, né? Tu tem um certo tempo, tu tem energia. Se tu começar a focar em milhares de coisas, no final, né? Se tu precisar se aprofundar muito em tudo, no final tu não vai fazer nada. Então, tu pegar parceiros, né, que tenham essas integrações, que já resolvem, que é mais fácil, que vai fazer com que teu tempo ali, né, seja... Tu precisa de menos tempo desprendido naquilo ali, vai fazer tu conseguir focar nas coisas que são essenciais, que é, por exemplo, vender o produto, né? Você falou de um ponto, por exemplo, dando esse exemplo, meio de pagamento. Ele recebe uma chave, onde que ele tem que colocar essa chave para se integrar? Então, quanto mais didático for por uma plataforma de entrada, é o que a Bettina comentou. Eu vou ter mais foco no negócio e menos em ficar operando a plataforma, né? Agora, quando a gente vai para uma plataforma para escalar, aí eu acho que o objetivo é um pouquinho diferente, né? Eu tenho que ter integrações com mais sistemas, eu tenho que ter uma plataforma que tem uma API para ser integrada, porque existem RPs de mercado que não tem, não é padrão, né? Um Proteus da TOTS, um SAP, que ele pode ser personalizado. Então, se ele pode ser personalizado, ele não tem uma API, um padrão dele. Então, você tem que permitir com que a sua plataforma seja integrável com outros sistemas, independente da plataforma integrar ou um outro sistema integrar, né? Isso dá mais maleabilidade para ele escolher o sistema que ele quiser, o RP que ele quiser, né? E aí tem essas questões das funcionalidades mesmo, né? Então, a hora que eu começo a olhar a simplicidade que eu tenho na plataforma de entrada, eu só posso ter uma tabela de frete, né? Eu só posso ter um gateway. Não, aqui eu quero utilizar a tabela para uma coisa, o gateway para outra. Eu quero ter um meio de pagamento para recorrência, para assinatura, que normalmente não se tem, né? A assinatura numa plataforma de entrada, e quero ter um outro gateway para os pedidos. E aí a gente começa a entrar em marketplace também, né? Dar essa condição
de eu vender não só no site próprio, mas também ter integração, colocar o meu produto na Amazon, na Americanas, no Magalu. E normalmente as plataformas de entrada acabam limitando muito, né? Você está em um marketplace, porque é difícil, né? Você operar a sua loja própria já é difícil, você está em 2, 3 canais se torna mais difícil ainda, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Você primeiro desbrava, conhece de forma simples, começa a conhecer mais o mercado, pô, deu certo, meu produto emplacou, tá vendendo. Agora, para eu escalar, eu preciso automatizar mais as coisas, né? Eu preciso ter menos ligações no saque, porque senão, conforme eu escalo, eu tenho que escalar muita gente, né? Eu acabo tornando a operação cara. Senão tá com 100, 200 pessoas no saque, né? Exato. Eu tenho 2, 3 pessoas para vender e 200 no saque, não tem muito sentido. Então, a ideia é ter mais gente para olhar os canais e menos pessoas para ficar atendendo coisas que podem ser automatizadas, né? Então, acho que é um pouco dessa jornada. Tem um ponto que é uma curiosidade, assim, minha, né? Porque comprando pela internet, às vezes eu vejo isso, né? A loja vende no site e aí ela tá vendendo lá na Centauro, ela tá vendendo na Netshoes, ela tá vendendo lá num outro marketplace. E não sei assim se tu saberia responder, mas como é que elas fazem para gerenciar o estoque? Porque às vezes é o mesmo produto e, cara, comprou um monte de gente ali. E aí não tem para entregar. Daqui a pouco, né, faltou em algum. Tem que ter alguma forma de barrar isso, tem que se comunicar muito rápido. Isso são integrações que fazem esses sistemas se comunicarem. Faz parte também disso que vocês, né, oferecem na solução. A solução mais robusta é o App Store. O App Store. Isso. Então, faz parte desse pacote. Total. Assim, essa é uma grande preocupação. Assim, quando você escala e você está em vários canais, o mesmo estoque, eu alimento todos os canais. Se todos venderem ao mesmo tempo, talvez você não tenha para entregar. Então, a gente trabalha com estoque de segurança, né? Então, a hora que chegar, sei lá, 50, eu já paro de mandar para um determinado canal. Ou, o que eu faço? Eu escolho um canal prioritário. Então, a hora que chegar no 50, eu mando só para um canal, já não mando para todos. Então, a gente procura criar algumas inteligências em relação ao estoque de segurança para permitir com que tenha mais tranquilidade de se vender em mais canais, né? A gente tem clientes que estão, sei lá, em 10 canais diferentes, né? E a gente tem essa preocupação de, assim, os canais estão lendo o estoque correto, eu estou recebendo os pedidos de forma instantânea, porque se também demorar para receber o pedido, eu não sei que aquele pedido existe. Então, cada vez mais os integradores, né, e principalmente os marketplaces, estão buscando certificar as plataformas, né? O Mercado Livre começou com isso, agora Americanas, né, a antiga B2W, também buscando certificar para ter esse processo mais instantâneo, né? Porque um dos problemas que os lojistas encontram também é do status do pedido não alterar no marketplace. Ele só recebe a hora que o produto é entregue. Se não for alterado o status para entrega, ele também não recebe. Então, acaba que existe essas duas preocupações. Primeiro, de eu não vender mais do que eu tenho. E segundo, que o status altere para eu receber sobre aquela venda, né? Sim. Porque o marketplace vende, o lojista não recebe R$1, né, sobre aquilo, ele entrega o produto sem receber nada. Depois que o produto é entregue, aí sim que ele está apto a receber. Só tem que ter o gatilho é mudar o status para entregue. Então, essas duas preocupações permeiam, né, esse processo de venda no marketplace. Aí, normalmente é isso, usar o estoque de segurança e ter algumas estratégias para canais que eu foco mais de liberar esse estoque. Porque senão também, se chegar a 50 e não mandar mais para ninguém, talvez eu tenha dificuldade de vender no meu canal próprio. Então, eu preciso começar também a escolher alguns canais para eu liberar esse estoque. Sim, aí tu vai escolher qual que tu tem mais margem, enfim. Exato. Boa. E a gente tem um parceiro que, inclusive, gravou podcast com a gente, o Zanguier. Para quem não viu ainda, é o Zanguier da Always Fit. Tem o episódio aí, vou pedir pro pessoal Dá para colocar aí, produção? Boa. E ele tava com ele no final de semana, ele falou: a gente tá migrando lá pra App Store porque a gente tá querendo construir marca e para ficar uma marca mais sólida, né? A gente tá querendo, vai fazer o e-commerce com eles. E aí me chamou a atenção, assim, né? O para construir marca, né? Legal. Por que as pessoas vão procurar uma plataforma mais robusta, né? E ele tá numa plataforma de entrada hoje, enfim. Para fazer essa construção de marca, né? Nossa, ótima pergunta. Assim, no caso específico da Always Fit, acho que é um exemplo, mas normalmente, se tem alguns produtos, se criam landing pages desses produtos. E o grande foco do empreendedor é fazer essa landing page performar. E chega uma hora que ele consegue fazer essa landing page performar, mas assim, ninguém sabe que aquele produto é da Always Fit, que aquele produto é de um outro cliente. Ele conhece o produto, porque a landing page só trata daquele produto. Então, acaba que um dos grandes ativos que você tem é a construção de marca também, e isso fica um pouco de lado. Quando você constrói um e-commerce com todos esses produtos, aí o que está em evidência é a sua marca, é o relacionamento com a sua marca e não com um produto.
né? Então, o Curcumais, por exemplo, que é um produto da Alwaysfit, você vai entrar lá, vai comprar aquele produto, você nem sabe quem é, mas você comprou aquele produto. E pra tu tá comprando o Curcumais, não sabe nem de qual empresa que é. Não sei de quem é. Agora, se eu compro no e-commerce da Alwaysfit, eu tô me relacionando com a Alwaysfit. Hoje eu tô comprando esse produto, amanhã eu posso comprar o produto B ou o produto C. Então, a ideia e a estratégia é exatamente essa, deixar as landing pages performando, ou seja, elas têm o papel delas e funcionam muito bem, né? Vende, é performática, mas trazer um relacionamento com esse consumidor dentro do próprio e-commerce da loja. Aí a marca fica mais em evidência. Ela está aparecendo mais, nos e-mails transacionais é a marca que aparece. Então você começa, inclusive, a correlacionar mais os produtos, coisas que você não faz numa landing page. Então você começa a criar, né, mais valor para a marca. Né? A gente vê que alguns clientes fazem muito isso, uma hora ele olha e fala assim, não, minha marca tem mais valor até do que o meu produto, do que um produto específico, né? Porque hoje já existe um relacionamento com a marca e não com o produto. Então, essa construção de marca passa por isso. Deixar de ser um relacionamento de produto e passar de ser relacionamento com uma empresa, né? Que produz e que vende aqueles produtos. É o que eu vejo, assim, porque no final, né, a Alwaysfit tem vários outros produtos, né? Acho que tá com 20 e poucos produtos. E aí o cliente ele não conhece os outros 20 e poucos produtos. Ele conhece um produto e a chance dele comprar, né? E ele teve uma boa experiência comprando, ele tem uma boa relação com aquela marca, mas ele tem uma boa relação com aquela marca do produto. Sim. Então a chance dele comprar qualquer outro dos 20 produtos que ele tem é muito baixa. Porque ela não relaciona, né? E ele poderia ter... certamente, se ele relacionasse, ele iria comprar da Alwaysfit, porque ele, passei por uma experiência bacana, produto bom, entrega rápida. Então, tu vê que para landing page converte, vale a pena usar, mas tu acaba perdendo nessa questão de marca, é isso? E é estranho, né? Por exemplo, se eu compro um produto, nem sei que é daquela marca, depois eu recebo um e-mail me oferecendo outro produto que eu nem sei, nem conhecia. Acaba ficando difícil de converter, né? Agora, quando você tem um storytelling, né? Que você tem um propósito, que você está criando produtos, né? De saúde e que eles são complementares, né? Se você ficar só numa landing page de produto, você não vai conseguir contar essa história, né? Então, a ideia até com o IE é isso, é contar essa história mesmo, né? Existe um propósito para a empresa, não só para o produto, né? Então, o objetivo é correlacionar mesmo, começar a montar até kits, né? De produtos diferentes. Legal. Né? E aí, começar a entender que aquele kit resolve um problema específico, não só um produto. Legal. Então, a ideia é usar um pouco do que tem de funcionalidade a favor desse objetivo. Legal. Né? Que é se relacionar com uma marca. Né? Então, por isso que esse comentário faz muito sentido. A gente debateu muito isso. Né? Vamos manter as landing pages do jeito que tá, porque tá performando muito bem. Mas vamos aqui construir um e-commerce onde a gente consiga trazer cada vez mais audiência para cá, para a marca começar a ter mais valor, ser mais conhecida. Como a gente, por exemplo, no App Store, a gente tem esse objetivo. Cara, a gente cresceu, agora eu preciso me tornar mais conhecido, preciso divulgar mais a marca. A mesma coisa com a Alwaysfit. Você pode conhecer um produto, mas quem está por trás desse produto? Sim. Né? E é diferente quando você se relaciona com uma marca que tem propósito, que você conhece, do que você se... compra um produto aleatório, né? Claro, a gente tava falando antes também no outro podcast, que era... tu não cria marca pra né, ficar fazendo mega branding e tal pra começar daí a vender. Tu começa a vender e aí tu vai construindo tua marca depois, né? Porque senão, a não ser que tu tenha um caixa absurdo pra criar uma marca, que eu acho que não foi o caso da Web Store, nem o caso da AppMax, e nem o caso de quem tá nos ouvindo aí, eu imagino, né? São raros os casos de alguém que tem muito caixa pra criar todo um branding e depois começar a vender. Então, a gente começa a vender primeiro e depois vai criando marca e pegando aí parceiros que queiram ajudar o negócio a escalar e a estruturar para ter esse valor, né? O lance do progresso e ordem lá mesmo, né? Isso aí. Não tem jeito. É difícil você colocar uma ideia e ter muito dinheiro nessa ideia sem tangibilizar, né? Então você começa a vender, começa a ver que a ideia é boa, que o produto vende, que o produto é bom, que tem aceitação. Aí sim eu vou pensar em marca, né? Primeiro eu tenho que fazer um produto emplacar. Eu acho que é um exemplo da Alwaysfit também. Coloquei um produto, vendeu. Coloquei outro, vendeu. Coloquei outro, vendeu. Estão vendendo separados. Agora deixa eu estruturar isso, deixa eu começar a falar para o público que eu existo, que sou eu que faço isso. Então acho que é uma estratégia comum, né? E entendo que é assertiva. Né? Tipo, você começar vou começar com a minha marca, emplacando minha marca. Ninguém é apaixonado por uma marca sem ter uma boa experiência, né? Você primeiro tem experiência para depois conhecer a marca, né? Boa. Melhor. Mas, Edmilson, eu queria saber da tua história. Como é que tu caiu nesse mercado, assim, né? Já dei um spoiler aí pra galera antes, né? Trabalhou no McDonald's, enfim. Conta pra gente como é que tu... Bom, eu nasci em Campinas, né? Em São Paulo. Sempre estudei em escola pública, né? E tive minha primeira oportunidade profissional, assim, de forma mais organizada, no McDonald's, né? E eu lembro, eu ganhava R$1,10 por hora. Trabalhava 4 horas porque eu era de menor, então eu ganhava menos de R$5 por dia.
E aí você começa a dar entender um pouco mais, dar um pouco mais de valor também, né, nessa questão financeira. Então, para mim, foi bom nesses dois lados. E o McDonald's, assim, hoje é um pouco diferente, mas tem um nível de detalhe, de treinamento, que eu acho que se assemelha muito ao que vocês falaram na Epimax, que para mim chamou muita atenção, assim, eu era muito novo, 16 anos, né? E aí, assim, aprender chapa. Eu sabia o nome da chapa, o gap da chapa, a temperatura da chapa. Eu tinha prova, né, para saber se eu sabia tudo isso. E depois você tem a parte prática, né, que é como usar a chapa, a tostadeira, corredor, enfim. E aí eu comecei a entender o que era uma empresa, de fato. Né? Montar o processo e treinamento. Por que seguir o processo é muito importante, né? E o McDonald's, ele dá essa versatilidade de você trabalhar em todas as áreas. Então, eu tinha que passar pelo balcão, que tem um processo, e eu tinha que fazer uma prova para estar apto para trabalhar no balcão. Que é diferente, é se relacionar com o cliente, é saber atender. Aí, daqui a pouco eu tô no corredor de fritura, né? Que é outra pegada. Eu tenho lá uma demanda que eu tenho que atender. A mesma coisa, chapa e tostadeira. E aí você tem lá a parte do sorvete, você tem a parte do lobby, que é a parte de limpeza. Então, como você passa por todos esses momentos, você começa a entender como é que funciona uma empresa por trás. Porque se eu ficasse num lugar só, eu ia ter um retrato específico daquele lugar. Então, o meu maior aprendizado foi poder passar por essas experiências e saber... Cara, isso é muito importante. Eu saber disso, cara, pra que eu preciso saber o gap da chapa, não sei o que da chapa, não sei. Aí quando a chapa deu problema, por exemplo, o cara perguntou, mas qual que é o gap dessa chapa? E se eu não soubesse, se não tivesse treinado, eu não sabia dizer pro mecânico qual era o gap daquela chapa. Então, eu comecei a ver que as coisas tinham sentido, né? Então, foi meu primeiro contato profissional, né? E aí, depois do McDonald's, eu fui para uma empresa de call center, que é a Atento também, em Campinas, como operadora de call center. E aí fui atender a Telefônica, um 0315, a Telefônica receptivo. E aí eu achava bem... Era um tédio, assim, sabe? Atender o cliente para mim era difícil. E aí quando eu fui para uma operação de venda, né? Aí eu me encaixei um pouco mais, né? Desse desafio de você ter que vender, de você ter que conquistar, de ter uma meta... Né? Converter o cliente ali. Converter o cliente. Então eu falava, putz, eu precisava conhecer do produto. Eu comecei a aprender essas coisas, sabe? Quanto mais eu dominava a dor que o cliente tinha, mais eu conseguia explorar os benefícios do produto e conseguia vender. E aí eu achava que vender era empurrar meio as coisas, sabe? Então eu ligava lá, falava um script pro cara e ninguém comprava, né? E aí quando eu comecei a entender, ainda como operadora, né? Que a hora que eu começava a resolver o problema do cliente, ele me ouvia mais. A hora que eu perguntava mais, falava menos, eu conseguia ter boas respostas e conseguia ter mais empatia do cliente. Então, e construir todo o teu storytelling a partir das dores que ele te falava. Exato. E é isso que eu comecei a gostar, né? Eu falei, putz, não, peraí, isso aqui eu acho que eu consigo fazer. Comecei a me destacar em vendas. Falei, pô, acho que isso é legal. E aí, eu fiz minha carreira na Atento, assim, eu misturando um pouco com a minha parte pessoal, minha filha nasceu, eu tinha 19 anos, né? Nossa! E aí foi quando eu tive minha primeira liderança na Atento. Então, eu assumi uma equipe com 19 anos, né? E aí, me tornei supervisor na Atento com 19 anos. Com 19 anos. Tinha 35 pessoas no time, tinha pessoas de, sei lá, 40 anos, 35 anos na minha equipe. E aí, eu fui promovido pelos meus resultados, porque, sei lá, viram que talvez eu tinha alguma coisa de liderança também. E aí eu comecei, né, diferentemente da Epimax e do McDonald's, na Atento, o processo para treinar líderes era bem precário, assim, né? Você assumia, naquela correria de call center, dá teu jeito. Você é supervisor, senta lá e fica com alguém, aprende a fazer seu trabalho fazendo. E aí eu acho que uma das coisas que eu também aprendi a ter nesse momento foi iniciativa, sabe? Ninguém ia sentar comigo e me ensinar se eu não corresse atrás, né? Fazer a provinha lá do McDonald's. E aí eu fui atrás para falar assim, cara, o que um supervisor faz? Eu começava a lembrar dos meus supervisores fazendo. Falava, tem que monitorar, tem que dar feedback, tem que chamar as pessoas. E aí comecei a fazer isso. E aí comecei a entender a dinâmica, comecei a me desenvolver. E aí fiquei quase 12 anos na Atento, né? Nossa. Então, eu fiquei 2 anos como supervisor, coordenador, gestor, gerente sênior. Você cresceu. E aí eu saí da Atento e aí eu tive minha primeira experiência no e-commerce em 2013. Né? Eu fui convidado para ir para uma empresa de varejo para ser responsável pela área comercial que tinha um e-commerce. E a empresa tinha fechado todas as lojas. Olha que visionário, né? Tinha fechado todas as lojas físicas e tinha ficado somente com e-commerce. Meu Deus. E eu fui contratado pela minha experiência de call center. Né? Que ano foi isso? 2013.
E aí eu tinha que implantar o saque, o televendas. No e-commerce. No e-commerce, porque os clientes só chegavam através do e-commerce e aí do e-commerce eles ligavam pro call center, né? E aí a minha ideia era implantar isso, mas de quebra eu era responsável pelo e-commerce, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu tinha até dificuldade de entender o processo do varejo, porque como eu fiquei muito tempo em serviços, né, McDonald's e Atento, a galera falava, não, porque a fatura tem imposto, eu não sabia nada. Aí eu tô liderando um time de uma empresa de e-commerce e eu não sei nada de e-commerce. E foi quando eu caí de cabeça mesmo, né, para conhecer o e-commerce, como era mato ainda, né, não tinha nada em 2013, né, plataformas de e-commerce, nem se falava, todo mundo tinha plataforma dentro de casa. E aí foi quando eu dei os primeiros passos, assim, né, de conhecer Google, fui conhecer como é que era tráfego, e eu gostei muito, porque me convencia muito os números, né? E em call center, você sabe, tem coisa que é muito... Por mais que você tenha dados, tem coisa que é muito empírica, assim, né? Por que você acha que ele está convertendo mais? Por que você acha que ele está convertendo mais? Você tem que monitorar. É difícil você ter um número. E quando eu olhava no... Mas no qualitativo, né? Houve a ligação, faz o monitoramento da ligação, qualitativo, né? Essa é a palavra. E aí quando eu ia pro GA, pro Google Analytics, eu tinha tudo, cara. Pô, o cara abandonou aqui, ele fez aquilo, ele não converteu aqui. Eu falava, caramba, isso é muito legal. E aí eu comecei a me especializar no e-commerce e a partir daí... E aí, depois dessa primeira experiência, eu fiquei nesse mercado, né? Mas foi assim que eu iniciei. Começou. E hoje, essa empresa que tu trabalhou no e-commerce é tua cliente, né? Não. Assim, a que eu comecei foi a Central Air, que é lá no interior de São Paulo, né? Foi a outra. E aí, assim, o João, que é o dono da Central Air, ele falou, não, eu vou fechar todas as lojas, fiz uma empresa de ar-condicionado, chama centralair.com. Aí eu recebi esse contato para trabalhar, nunca tinha ouvido falar. Mas, cara, naquela época, sei lá, já faturava uns 300 milhões no ano. Né, 200, 300 milhões no ano, somando o call center mais o e-commerce. Então, já era uma empresa que tinha, sei lá, umas 300 pessoas, já tinha o seu call center, mas não tinha muito processo. E aí, eu tive essa primeira experiência de conhecer varejo, aí ar-condicionado, né, e consegui fazer esse negócio performar. Mas assim, como tinha poucos concorrentes, pouca gente vendia ar-condicionado, tudo que a gente fazia dava muito resultado. Não dava de braçada. De braçada, assim. Mesmo que não era a melhor solução, sei lá. Não, a gente nem... De longe não era... assim, talvez era a única, assim, uma das únicas que oferecia essa experiência. Mas assim, tinha muito problema a operação. Mas a gente vendia demais, assim. Né? Eu lembro a primeira vez que a gente falou assim, não, vendeu, sei lá, 1 milhão no dia. Não é possível que vendeu 1 milhão no dia, né? E aí pra quem tá ouvindo hoje, gente, hoje é muito mais difícil de vender, né? Porque tu precisa entregar uma experiência muito boa pro cliente, porque ele já tem muitas outras plataformas, muitos outros e-commerce vendendo. Então, por isso que é tão importante se especializar em e-commerce, porque hoje já é muito mais competitivo do que era lá em 2013, né? E assim, e fazia calor, né? Para ar-condicionado, fazia calor. Eu comecei a entender que, cara, era isso. Influenciava muito o clima também. Então, foi uma experiência boa para isso, mas essa foi a primeira experiência. Eu entrei no mercado de ar-condicionado, né? E aí, quando eu saí da Central Air, foi quando eu recebi a proposta para trabalhar na do Frio. Nossa! Que eu vim aqui pro Sul. Né? E aí eu vim aqui para o Sul para uma empresa um pouco diferente, né? A do Frio é uma empresa essencialmente B2B, né? Eles vendem insumos, coisas que a Central Air não vendia só ar-condicionado. Eles vendem gás, cobre, insumos para técnicos instalarem o ar-condicionado. E eles estavam engatinhando, começando nessa venda B2C. Então eu pude começar quase do zero, assim, o e-commerce da do Frio. Assim, definir o CD, né? Qual era a plataforma, enfim. Todo esse processo eu acabei fazendo meio que do zero, que eu não fiz na Central Air. Então foi uma experiência legal. Já era um e-commerce que já estava rodando ali. Tu foi mais para estruturar o saque e o... Tinha vendas pro telefone também, né? Tinha. E tinha venda para parceiro e venda para consumidor final. Cara. Então eram ilhas separadas. Quantas pessoas tinha lá nessa operação? Eu acho que no call center tinha umas 70. Quando eu cheguei, já tinha umas 70. Era uma operação grande. Era uma operação grande, em 2013. Nossa. E aí, a do Frio, tu ficou lá... Porque, assim, a do Frio hoje é tua cliente, né? Isso. Qual é que foi esse processo, assim, né? Porque eles usavam plataforma própria antes, né? Eu cheguei e usava uma outra plataforma. E aí acho que começa a cruzar mais ainda a minha história com o Luciano e o Nélio, que são sócios da WebArt, junto com o William hoje, né? Porque eu conheci eles em 2013. Eles eram a agência de performance da Central Air. Né? E aí eu conheci o Nélio e o Luciano. E a partir dali a gente começou a se relacionar. A gente passou a confiar. Quando eu fui para do Frio, eu nem conhecia a WebStore assim, como plataforma, porque eu nunca fui cliente da WebArt com a WebStore. Eu era só agência de performance. E na do Frio foi a primeira experiência. Como a gente tinha, né? Voltando lá, né? Você primeiro faz o resultado para depois ter time, ter estrutura.
a gente falou, a gente tem pouco dinheiro, a gente precisa achar o que cabe no nosso bolso, né? E aí eu fui atrás de algumas plataformas, falei com o Nelly e com o Luciano, falou, tem a nossa plataforma aqui, eu nunca tinha visto, nunca tinha, né, provado. Falei, olha, funciona? Funciona. Então eu vou confiar em vocês, porque tá cabendo no bolso, é o que eu tenho para agora. A do Frio não fazia... Acho que não fazia 300 mil por mês. Mas já tinha o e-commerce, tá? Sim. Mas não fazia 300 mil por mês, não tinha nada Era integrado. pequeno. Aí a gente mudou a plataforma, né, para o App Store já em 2016, eu acredito. E aí a gente começou esse relacionamento de eles evoluírem o produto ao passo também que a gente crescia, né, na do Frio. E aí a experiência na do Frio foi muito legal porque foi isso do zero, né? Então foi a plataforma, contratar agência, contratar time, né? E aí não fazia 300 mil por dia, hoje... Sei lá, não sei os números certinhos, também não posso falar no detalhe, mas com certeza a do Frio faz mais de 500 milhões por ano, né, no e-commerce. Nossa. Depois de, sei lá, 3, 4 anos de trabalho. Isso é o legal do e-commerce, né? O quanto... Porque assim, tu vai escalar uma loja física, é muito difícil conseguir escalar tão rápido, escalar tanto faturamento que tu precisa abrir loja, construir, papapá. Exato. E o e-commerce... Tu investe mais no tráfego ali, ou enfim, tu investe numa plataforma melhor, tu ajusta bem os processos, cara, é muito mais fácil de escalar. E tem agora o benefício do marketplace também, né? Porque o site próprio é mais difícil você trazer audiência para uma marca que ainda não é muito conhecida, né? Então a gente apostou muito nisso, sabe? No marketplace para tracionar inicialmente e depois começar a equilibrar. Né? Então hoje, se você for lá no SimilarWeb, a do Frio é que tem o maior tráfego entre todos os concorrentes, né? Nossa. E é legal porque foi essa construção, assim, do nada em 2016, assim, para chegar tipo, em 2022, fazendo meio bi, sendo referência no seu segmento. Então, acho que isso também traz pra gente o sentimento de que a gente fez escolhas certas, né, no passado, porque desde então, aí foi o ponto que você falou, quando eu saí da do Frio, né, eu ainda tive uma passagem pela Vetex. Ah, sério? Tive uma passagem pela Vetex, fui trabalhar em São Paulo, minha família ficou aqui. Aí foi no meio de quando começou a pandemia. E aí, quando eu resolvi sair da Vetex, né, e anunciei que eu ia sair mesmo, eu não tinha recebido nenhuma proposta, eu simplesmente saí, né? E aí eu recebi a proposta do Luciano, do Nelly e do William de me integrar, no time. A WebArt, ser sócio, enfim. E aí eu acho que tudo começou a fazer mais sentido para mim, porque eu já conhecia mais o produto, né? E essa passagem pela Vetex me fez ter uma visão mais de tecnologia, porque como eu sempre geri o e-commerce, né, a minha visão sempre foi, puta, o giro, eu preciso ter o estoque de segurança, tudo isso que a gente falou. Quando você vai pro lado do produto, aí você começa a entender como a coisa é feita, muda um pouco também a forma de enxergar as coisas, né? Sim. Então essa passagem pela Vetex também foi muito importante para mim, para eu entender como era a conexão dos times de produto com os times de CX, né? Então pude também trazer um pouquinho disso depois. O legal, acho que é o mesmo caso da AppMax, né? É tu viver dos dois lados, né? Tu viver tanto do lado do e-commerce, que é o que precisa, e fica muito mais fácil de tu saber o que precisa quando tu vive o outro lado do balcão, do que a gente olhar de fora e dizer... tu empreendedor digital, precisa disso. Eu acho que tu não precisa de fluxo de caixa, então eu vou te pagar parcelado mesmo, né? Se parcelou em 12 vezes, eu vou te pagar parcelado. E quando tu vive o lado do e-commerce, tu vê que, tu precisa de giro, né? De capital de giro, tu precisa de caixa. Tu precisa que tu receba rápido, na maioria das vezes, né? Se tu é um pequeno e médio e-commerce, porque tu precisa receber rápido para conseguir girar, né? E aí, se tu olha só da parte de plataforma, o mais fácil para mim é eu vou pagar em 12 vezes, diminuir o risco, né? Vou diminuir a aprovação, porque aí eu diminuo meu risco. Mas eu acho que esse benefício da gente ter vivido esse outro lado... a gente consegue calçar os sapatos dos empreendedores, né, digitais. Com certeza. E eu acho que gera até uma segurança no relacionamento, né? Porque como eu estava há pouco tempo tomando essas decisões, imagina com a própria do Frio, que eu saí de lá, né? Então a troca ela acaba sendo muito grande. Eu falo até para o time de sucesso que assim, quando o cliente chama a gente para sentar na mesa e pedir a nossa opinião, aí eu acho que o sucesso de fato cumpriu o papel dele, né? Porque a gente passa a ser referência. Então tem muitos clientes, né? A gente estava citando até a Desinchar, o Daniel. Cara, o que você acha disso? Você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu devo ir por esse caminho? Né? Então, eu acho que quando a gente vive o outro lado, a gente tem mais propriedade, né? Para dar opinião, para dar caminhos, né? E ser ouvido também. Né? Os meus sócios, por exemplo, só vivenciaram o outro lado. Sim. Né? Então, a todo momento que tem uma dor, eles vão perguntar, cara, o que você acha disso? É uma dor mesmo, né? Isso é real, né? Isso que está acontecendo acontece só com esse cliente, uma coisa que você já passou. Então, acho que ter vivenciado essas duas experiências agora, muito mais do lado da tecnologia,
Eu penso que assim, o produto ele tem que ser construído para atender o cliente, né? Eu ouço muito o cliente, né? As nossas sprints na App Store tem muito essa pegada de eu ouvir o cliente e falar, cara, vai fazer o cara vender mais, vai servir para mais clientes. Cara, isso é prioridade. Eu não tenho paixão pelo produto. O produto tem que dar resultado. É isso aí. Né? Se tiver que mudar todo o produto para dar resultado, cara, a gente muda todo o produto. É isso aí. Exatamente. Esse pensamento, talvez algumas plataformas ainda não tenham. Então, eu acho que, a gente não pode perder o nosso diferencial. Eu tenho que estar em contato com o cliente, sentindo a temperatura e o produto tem que acompanhar aquilo que o cliente precisa. Sim, o produto que a gente tem hoje talvez não vai ser o produto que a gente vai ter daqui 5 anos, ou daqui 2, ou daqui 1, que seja. Porque tu vai se adaptando ao que o cliente precisa. Exatamente. E vai se mudando o negócio, porque senão não te entrega a solução que tu precisa, tu fica estagnado e aí, no final das contas, né, ninguém cresce. E eu acho que o nosso objetivo em comum é fazer os e-commerce crescerem, fazer eles escalarem. Tu chegou a comentar um pouco sobre... Do Frio tinha televendas interno, a outra empresa também. Qual que é o diferencial de fazer essa recuperação, não fazer, né? Vocês acompanham muito o mercado de e-commerce, assim, e às vezes as pessoas falam, pô, ligação funciona, não funciona. Qual que é o diferencial de fazer ou não fazer, né? Quando a gente vê grandes e-commerces aí que faturam $500 milhão fazendo. Não, faz muita diferença, assim, tanto na do Frio quanto na Central Air, a gente já tinha, por exemplo, células que já pegavam carrinho abandonado, cartão que não passou, boleto, pra gente retornar. Esse processo de integrar tudo isso e ser rápido era muito difícil. Desculpa te interromper, mas qual era o ticket médio de uma venda, né, nessas, assim, cara, média? Uns R$1.600, R$1.700. Aí a gente coloca, né, pô, 1.700, tu vai deixar esse cliente embora? Sim. Não tem como, né? Mesmo de 200, né? Mas não tem como, né, deixar um ticket tão alto e, assim, com certeza fazia muito sentido fazer a ligação, né? Com certeza. Gente vê, e assim como a gente vê hoje, para tickets de 200, 150, R$300 também faz tanto sentido quanto, né? Mas se não, é muito dinheiro que você acaba deixando na mesa. Com certeza. Como eu vim do call center, né, então eu sempre... forçava pra gente fazer as ligações, né? Não só, mas agora é o WhatsApp, cara, vamos fazer os dois. Mas sempre forçava pra gente ir pra ligação. Só que a automação desse processo sempre foi uma dor. Né? Então, sempre assim, sai na plataforma, da plataforma tem que ir pro... A gente trabalhava até com um discador, sabe? Pra tentar ganhar mais produtividade e tal. Mas era muito difícil. Mas assim, aí na pergunta da Betina, assim, o call center, falando dessas empresas que eu passei, assim, entre o receptivo e o ativo... 35%, 40% do resultado geral do e-commerce. Né? Então, marketplace, e-commerce, etc., vai ser aí... É que marketplace talvez tome uma fatia maior, mas se você pegar o site próprio e mais o televendas... Cara, fica 60%, 40% ali. 40% é recuperação e também um pouco do receptivo, né? Porque como um produto, sei lá, o ar-condicionado que a gente está citando é um produto mais técnico, para saber quantos BTUs, muita gente liga para falar, cara, será que eu estou comprando certo? Né? E é uma grande oportunidade para você vender outras coisas, né? E não vender só aquilo, ou vender até um produto, né, que tenha, sei lá, outras funcionalidades até acima do que esse que ele está querendo comprar. Então, o meu foco sempre era, o cara ligou para pedir o ar-condicionado, vamos vender o inverter. O ticket médio é mais alto, mas vai compensar mais para o cliente, vai diminuir a conta de energia. É igual o cara que entra na concessionária, vai comprar um carro X, o vendedor... Olha, ele vai garantir no mínimo a venda daquilo, mas ele vai tentar. Mas por mais X, você pega mais Ou X. Ou vai pegar um carro com mais opcionais, né? Ou ele vai... Mas é a ideia, né? A ideia tá ali para isso. É isso aí, você vai ancorando, né? Então, você tá pagando isso. Mas isso, você já leva tudo isso a mais. O cara leva, né? A gente tava falando assim, porque geralmente dentro do site... é oferecido um pacote de no máximo 5 unidades daquele mesmo produto, porque... Pô, talvez, mas não faria sentido pro cliente, enfim, ia deixar ele confuso. Só que quando tu liga, né, e o Guilherme monta muito esses pacotes, tu consegue oferecer 10, né? E tu ancora lá pra cima. O cliente que abandonou uma unidade do produto oferece 10. Pô, talvez ele não leve 10, mas ele leva 5. Então, tu já aumentou o ticket médio, que nem você faziam no ar-condicionado, do cliente que abandonou ali o carrinho e tu consegue aumentar o ticket médio do que o cliente ia comprar, né? E você ancorou ele nos 10, né? Então, sua negociação, ela começa a ser ali, não tá mais no 1, né? Então, acho que essa estratégia funciona bem. Mas a maior dificuldade que a gente tinha era de ser uma operação de e-commerce dentro de uma empresa de varejo e gerir o call center, né? Com leis próprias, né? Na NR17. 6h20? 6h20. 2 pausas obrigatórias, mais uma terceira para lanche. Exatamente. Então, a gente tinha que fazer essas escalas, eu tinha que gerir isso
sem ter uma equipe que, de fato, conhecia disso, né? Porque eu tinha que escolher. Se eu contrato alguém de call center, eu tinha que treinar o cara em produto. Se eu contrato alguém de produto, eu tinha que treinar o cara em call center. Então, normalmente, o que a gente fazia era pegar as pessoas de dentro e tentar alancar. Porque já conhece bastante produto, então eu tento mostrar um pouquinho como que é. Principalmente o ativo, a gente tá falando até antes da gente começar que o ativo tem um lance do perfil, né? Então, assim, a pessoa que tá no receptivo é uma coisa. É atendimento, né? É outra coisa. E mesmo no receptivo de venda, o cara vai oferecer uma coisa ou outra, mas não tem agressividade, né? Agora, no ativo, se você não tiver agressividade, se você não ouvir, você não vende. Então, a gente pensava exatamente nos perfis, mas sempre fiquei com o sentimento que a gente deixava um pouco de dinheiro na mesa, né? Até quando a Bettina me comentou como que era o processo da Epimax, eu sempre fiz o paralelo, porque eu era o maior defensor. Eu vim do call center e falava, não, cara, vende, vende. Tem que colocar. Só que eu dividia minha atenção em, como é que eu faço o e-commerce performar? Será que eu abro mais um CD? Será que eu vou estar mais perto? Ao mesmo tempo fazer a gestão do call center. Sim, então, que a gente sabe que tu precisa estar muito ali, né? Que nem tu disse. É muito qualitativo, ouvir ligação. Hoje... tem equipe de copy, tem equipe de monitoramento, tem a qualidade, tem o supervisor. Então, realmente, tu precisa estar muito dentro da operação, que nem tu disse, e não se dividindo, né? Para garantir que aquilo ali tu vai estar tirando o máximo proveito daquelas leads que estão vindo. Porque, pô, a lead que entrou, abandonou um carrinho, ou que ela colocou o cartão e não teve um cartão aceito porque colocou um cartão de débito e é crédito, ou ela não tinha saldo suficiente no cartão, ou ela entrou e comprou e não fez um upsell... É uma lead que está muito interessada no produto. Ela quer o produto. Ela teve alguma objeção ali, mas é uma lead que quer... E quando ela tem a experiência de... Pô, alguém se importa aqui comigo, alguém tá me ligando... E me ligando como se fosse da loja, né? Porque a gente na Epimax acaba não se... Não dá nem pra perceber que não dá nem pra perceber que é a Epimax. E a gente até pode fazer uma ligação aqui ao vivo. Vamos fazer? Quer fazer? Quero fazer. Faz depois vocês colocam os bip no nome do produto, hein, gente? Pra gente não revelar aqui. Pegar o produto. Vamos pegar um aqui. Tu faz aí? Faço. Tá. Faço aqui, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Vou pegar aqui. Abandona o carrinho aí. Bota o nome do Edmilson pra pelo menos ninguém saber que é tu. Aí senão vira marmelada o negócio. Já que foi combinado. Vou achar que foi combinado. E aí a gente vê, cara, como a parte de recuperação é importante, né? E outra parte que é importante é a questão de taxa de aprovação. Né? Sim. E eu vejo que, assim, metrificar as coisas, né? Tu ter noção do dado ali, do que tá acontecendo na tua operação, porque o que tu não metrifica, tu não controla, é super importante. Eu vi várias pessoas que eu conversei que estavam migrando pra vocês, que era, pô, aumentou tantos % no meu faturamento. Então, eles tinham como controlar quando eles migraram de plataforma, né? Saíram de uma plataforma de base, migraram pra App Store. Cara, quanto aumentou o meu faturamento, né? Então, hoje, na dashboard da App Store, assim, o que você consegue entregar para esses clientes? Legal. De controle? Esse é um ponto bem importante, porque assim, normalmente a gente entrega ali qual foi o GMV, né? E abaixo a gente já coloca quais são os pedidos que foram, ou o total, né? O percentual que foram aprovados, né? Ah, legal. E os que foram reprovados, a gente divide isso por meio de pagamento. Né? Então, sei lá, boleto bancário, a gente sabe que, sei lá, 50-50, né? Tem cliente que gera o boleto, não tem obrigatoriedade de pagar. Sim. Mas cartão de crédito é uma coisa que você tem um nível de detalhe maior. Bem maior. Né? Então, você consegue dizer, inclusive, quais são os motivos pelos quais aquela transação foi negada. Então, a gente deixa isso disponível. E aí, o que a gente tenta fazer é levar as experiências que a gente tem, né? Então, a gente tem esse meio de pagamento que aprova muito mais. Porque a gente sabe que o antifraude, a questão do medo do chargeback, né? Da fraude, acaba fazendo com que alguns meios de pagamento segurem um pouco mais. Eu tenho algum risco de ser fraude, vou reprovar, mesmo que seja uma venda boa. Ao invés de analisar a transação com um nível de detalhe muito maior, né? Exato. Hoje, a gente consegue cruzar nossas bases, a gente tem um motor de antifraude próprio, então o nível de detalhe é muito maior. E aí, aquilo que a gente falou, né? O cliente, quando ele tá lá no checkout, ele digita um dado... eu digitei Betina, mas foi um S no meio, né? Sei lá, botei um H... Enfim, tava digitando e errei ali a digitação, mas no portador do cartão eu botei certo. E aí, às vezes, isso acaba negando uma venda, porque...
O nome não bate. O nome não bateu. Só que quando tu olha por similaridade, que é o que a gente faz, né? Enfim, inclusive mandar um abraço maravilhoso pro nosso time de dados que fez todo esse motor, assim, né? Que conseguiu ir a fundo e realmente colocar, né, os pés nos calçados dos empreendedores digitais, entender o que acontece. A gente viu, cara, não vamos ir por bater igual para igual. Vamos bater por similaridade, porque a gente... Consequentemente, né? A gente sabe que o consumidor ali, ele pode errar na hora de digitar, a gente erra, enfim. Então, isso vai garantindo uma aprovação muito maior. E ainda assim, 7% dos pedidos a gente não consegue encontrar informação, né? Base de dados para cruzar. E aí, isso passa por uma análise manual. Entendi. Mas na verdade, independente de ser manual ou não, porque isso pode se tornar, inclusive, um percentual menor, tu conseguir encontrar dados para cruzar de que, de fato, né? Pô, eu peguei o cartão do Edmilson, mas o Edmilson é meu amigo, e ele me emprestou o cartão porque, sei lá, tô desbancarizada. E aí, eu consegui passar a venda ali, né? Porque senão... A gente sabe, né, que cada venda importa para o empreendedor digital. Claro. Cada venda importa, porque ele gastou tráfego, ele adquiriu o cliente, ele levou o cliente até o site dele, e aí ele perdeu o cliente no meio do caminho, né? Eu fico imaginando, perdi uma venda porque colocou um S no nome. Imagina, meu Deus do céu, cara. Eu não ia aceitar isso, não. Jamais. A gente tava falando agora, né, na Copa, que é, tipo, o Neymar tá com a bola de frente pro gol, tá sem goleiro, e aí o que ele vai fazer, né? Ele vai chutar em gol ou ele vai, tipo, passar pra um amigo, assim, tá bom. Quando tu tá com a lead ali pra chutar em gol, pode perder. Tu perde a lead. Né? Exato. E ela tá interessada no teu produto, ela conhece, ela quer o produto. Então, acho que esse é o nosso grande desafio enquanto prestadores de serviço para esse público que a gente tem, que são os empreendedores digitais, que é, cara, como é que eu entendo a dor dele e consigo ajudar ele a vender mais, né? E é frustrante para os dois, né? Para o consumidor que está tentando comprar e não consegue, e para o lojista, né? Para o empreendedor que está tentando vender e não consegue. Então, acho que essa parte, né, que você falou da aprovação é uma das coisas que o nosso modelo comercial também é no ganha-ganha. Então, assim, eu não cobro nada no pedido cancelado. Então, quanto mais eu vou promover parceiros que trazem uma aprovação maior, para mim também é melhor. Claro. Né? Então a gente também cresce junto, né? É que eu acho que esse é o modelo da gente que tem segurança em realmente falar, pô, a gente tá aqui junto pra fazer um negócio crescer, né? Exato. E a gente vai crescer contigo, se tu não crescer, a gente também não vai crescer. Exato. Então, acho que esse é um grande diferencial, né? A gente tá realmente comprometido em fazer o negócio dele acontecer. Eu falo muito pra testar, né? Meio de pagamento, isso, cara, testa, vê a aprovação, porque às vezes você vê, olha só a taxa e fala assim, não, mas aquele cara tem uma taxa mais barata. Tá, ele tá mais barata, ele aprova muito menos. Sim. Adianta o quê, né? Ontem eu tava falando com cliente de vocês, inclusive, ele falou, eu tô com tantos % de aprovação, e ele testou, tava testando a AppMax, deu 10% a mais de aprovação, e ele fatura bem, né, fatura 13 milhões aí, deu 1.300.000 na AppMax. Então, a mais, né, do que de faturamento. Então, pô, às vezes é uma coisa que tu vai deixar dinheiro na mesa e tu vai comparar custo, né? Que nem, vou entrar numa plataforma, vou comparar custo para custo. Então, vou entrar na mais barata. E aí, o que acontece? Se tu entra na mais barata, tu tem um nível de serviço muito menor, consequentemente, um faturamento menor. Então, a questão é comparar quanto de ganho de faturamento eu tenho em usar esse serviço, e aí tu cruza o custo daquilo ali, né? Porque senão tu fica no... É isso que eu procuro fazer muito isso, né, Bettini, de mostrar a questão da diluição das despesas fixas, né? Então eu falo assim, olha, você tá pagando mais taxa aqui, mas você tá vendendo mais. Você tá vendendo mais, tá diluindo as suas despesas fixas. Então automaticamente tá mais barato. Sim. Né? Se você só pegar taxa por taxa e você vender menos e aprovar menos, no final você está pagando mais caro. E é difícil o empreendedor entender isso, né? Ele vê lá que, sei lá, um meio de pagamento mandou para ele taxas muito abaixo, fica muito sedutor. Porque, eu vou ganhar isso na última linha. Só que se reprova mais, você acaba aumentando, a sua despesa fixa acaba significando mais porque você está vendendo menos. Porque você está vendendo menos, exatamente. Exato. Então, eu sempre tenho um Excelzinho ali para eu sentar com os meus clientes e falar, olha, cara, tá vendo? Você tem quanto? Eu vou jogando os números dele, né? Então, você tem essa despesa fixa, quanto mais você vender, mais você vai diluir. Agora, se você aprovar menos, essa despesa fixa vai te incomodar mais. E aí eu acabo dizendo, olha, testa, mesmo que seja uma taxa mais alta, se você conseguir, sei lá, 5%, 7% a mais, 7 pontos percentuais a mais de aprovação, já vai valer a pena. Porque você está vendendo mais. Porque o esforço de trazer o cara até aqui, você já teve, você já pagou o Google, já pagou tudo, já teve todo o trabalho de SEO. Você teve todo o custo de aquisição do cliente. E não conseguiu em virtude disso. Então,
procuro fazer muito isso, né? Para não ficar só com essa visão só da despesa e não ter o outro lado. Sim, né? porque no final das contas tu acaba... É como tu disse, né? Daí tu tem um custo fixo maior, porque tu já tem uma operação, tu já tem um custo ali. E no final tu mata a tua margem, né? Porque tu vendeu ali, mas tu vai, para diluir teus custos fixos, acaba ficando um custo muito acima, e aí tu não consegue diluir, e no final tu matou a margem do negócio. O que você ganhou né? na taxa foi insuficiente pelo que você perdeu da diluição da despesa fixa. Acaba que no final você vê um número menor, no lucro você vê um número menor. Mas é difícil mostrar isso. Então, a gente tem meio que esse papel no time de sucesso aqui, da gente transcender produto, né? Não falar... A ideia é adotar o produto, né? Usar tudo que o App Store tem, mas falar de negócio, cara. Ó, você tá tomando essa decisão, mas eu tenho esse exemplo nesse cliente, esse meio de pagamento converte mais. Cara, não tô falando pra você migrar, testa. Testa e vê. Se converter mostrar as mais, oportunidades. se converter mais, você toma a sua decisão. Né? Isso aí. Então, procurar fazer isso com frete também. Olha, você tem essa transportadora aqui que tá indo muito bem nesse cliente. Tá conversa com ticket eles. de frete baixo, tá com... Tá entregando bem, conversa com eles, cara. De repente é uma solução pra região tal que você tem problema. Legal. Então, acho que isso faz com que a gente tenha, né, uma confiança maior na relação também. Entenda o negócio do cliente, né? Acho que é isso. E o desafio dos pequenos aí e médios... Não é médios não, mas dos menores e-commerces, assim, como tu vê? É bem diferente, assim. Bem diferente e eu tive pouca experiência, porque quando eu entrei numa empresa que já tinha um volume de faturamento, então todas as minhas experiências foram mais ali no middle market, me levaram para isso. Mas assim, o pequeno empreendedor, que é o que normalmente mais procura a gente tinha essa dificuldade de quem está começando procurar o App Store e a gente falar, não, olha, não tem fit, não serve para você. E a gente, cara, indicava outras plataformas. Quando a gente se propôs a desenvolver o e-commerce, a gente falou, vamos fazer algo que seja melhor do que algo que tem no mercado, que a gente já conhece, mas vamos tentar ajudar, né, esse cara. E a gente começou a ver que é diferente. Né? Esse cara, ele precisa de alguém para pegar na mão dele, para ajudar. Então, a gente começou a montar um pouco esse ecossistema de parceiros. Né? Sei lá, tem o Odo também, que é parceiro de vocês, que, cara, ele ajudou a gente no processo até de concepção do produto. Falei, cara, queria sua opinião nisso, o que você acha? Putz, se você fizer isso, vai ser legal. Então, a gente tem vários clientes, né, com ele, que ele implementou, né, dentro do El, ele foi um dos primeiros, mas a gente viu que aí sim esse cliente começa a performar. Porque esse é um produto diferente do que eu faço na App Store. Não é de relacionamento, né? É um produto que o cara vai comprar e ele vai ter que se virar. Sim, até porque para ele pagar barato, não tem como tu ter um custo operacional de relacionamento ali, né, alto. Exato. Então, acho que esse é o que a gente falou, né? Do preço, né? Ou tu vai pagar barato, e tu vai ter um nível de serviço, né? Que talvez naquele momento te atenda e tá tudo certo. Mas no momento que tu cresce, talvez tu vai ter um custo um pouco maior, mas que vai te alavancar e vai te dar um faturamento maior. É o que a gente falou anteriormente, né? Parece mais caro, mas no final vai ser mais barato porque você vai crescer, né? Mas eu acho que a grande dificuldade desse cara que está começando é, de fato, que eu percebo, tá? É mais uma opinião minha. Essa parte da digitalização mesmo. Normalmente é quem já tem uma loja física, ele fala, falaram que eu vou ficar rico no e-commerce e eu quero saber como. E aí você começa a falar que tem que ter integração, que eu tenho que ler o estoque que ele tem que ter na loja, nem ele sabe o estoque que ele tem na loja. Essa é a dificuldade. E normalmente começam na mão, começam colocando estoque na mão mesmo, e aí depois começam a entender a necessidade de, mesmo numa plataforma de entrada, ter um pouquinho mais de controle. Então eu vejo que existe um trabalho, né, das plataformas, das empresas que trabalham com esse tipo de público, né, com quem está começando, de educar, né, de dar conhecimento, de gerar mais materiais, né, mais conteúdos, como um pouco do que a gente está falando aqui, assim, se tiver esse material de acesso fácil, né, de graça, acaba não tendo muita desculpa. Quem quer... Sim, quem quer consegue. Chega. Quem quer consegue fazer. Exato, se não vira uma desculpa, né? Legal. E como que vocês estão vendo o futuro daí da WebArt? Então, a gente tem uma novidade, a gente vai anunciar no início do ano que vem, mas a gente está recebendo nosso primeiro investimento. Ai, que legal! Parabéns, gente! A gente veio bootstrap Eu ia total. dizer, assim, eu tava vindo para cá, eu tava pensando, pô, será que eles não vão receber um aporte aí? Porque tem crescido muito, atende players super relevantes, tem ajudado muito o mercado. Eu falei... Porque a gente sabe, né? O caixa é uma dor pra gente poder crescer e alavancar o negócio. Principalmente numa questão de serviço. Então, pra tu conseguir escalar mais rápido, né? Tu recebendo um aporte, tu consegue entregar um produto melhor mais rápido, consegue investir mais no negócio, né? A gente está crescendo 60% em relação ao ano passado. Esse ano a gente deve fechar assim, que já foi um ano bom, né? Porque a pandemia acelerou o processo de crescimento do e-commerce, né?
Mas para dar um próximo passo de continuar crescendo 50, 60 sobre uma base mais alta, a gente precisa de pessoas, eu preciso valorizar o time, né? A gente precisa de outras alavancas. Comercialmente, a gente sempre foi muito passivo, assim. A gente cresceu comercialmente por indicação. Né? Bem parecido com a nossa história. Também. De 2018 a 2020, a gente era só indicação. A gente não tinha nem comercial nem marketing. A gente captou o primeiro cliente numa Afiliados Brasil. E a plataforma, ela não era nada user-friendly ali, né? Não era tipo, amigável. uma plataforma pra gente, né? Era a nossa plataforma. Então, cara, chega aí, ó o call center te ligando aí. É agora. Alô? Tá como Eduardo. Alô? Já tá. Alô? Alô, por gentileza, eu gostaria de falar com a Eduarda. É ela? Oi, Eduarda, aqui quem fala é... Eu falo aqui do Serum Preenchedor de Rugas, tudo bem com você? Tudo bem. Ah, que ótimo. Estou entrando em contato porque você fez um cadastro ali no nosso site, mas não chegou a finalizar sua compra conosco, né? Sim, não finalizei. Então, eu gostaria de finalizar aqui pelo laboratório, onde as propostas elas são diferentes do que lá no site, para que realmente você já consiga iniciar o tratamento. Eu vi que você estava olhando aqui o tratamento de 6 frascos, isso? Isso. Tá. E hoje, por exemplo, Eduarda, você julga suas rugas ou linhas de expressões mais profundas ou mais suavizadas? É bem profundas. São mais profundas, entendi. Então, assim, o ideal, o recomendado, na verdade, pela doutora é que se utilize durante 12 meses, aonde você vai utilizar pelo menos os 6 primeiros meses, 2 vezes ao dia. Pode utilizar no seu rosto, no pescoço e no colo. Tá. Se você quiser também pode utilizar na parte de cima das mãos para melhorar ali a questão da elasticidade e firmeza da pele, tá? Tá. Eu vou lhe passar aqui hoje o que eu tenho de valor promocional do tratamento completo, já que são ali mais expressivas nesse primeiro momento as suas rugas e linhas de expressões. Eu tenho aqui os 12 frascos para você. Deixa eu ver aqui o valor promocional. Ele fica por 12 parcelas de R$ 79,98. E vão os 12 frascos, tá? Tá, e daí... E o 6, tu acha que não resolve? Na verdade, não é que não resolve, tá? Ele resolve sim. Porém, como é um preenchimento junto com o Progeline, então é pouco a pouco, né, que ele vai ali fazendo esse preenchimento. Então, a doutora, ela indica 12 meses, mas com certeza em 6 meses você vê o resultado até para se empolgar e dar continuidade ao tratamento para fechar os 12 meses e não ter a questão do efeito rebote. Tá. Porque a diferença ela é bem pequena, tá? Por exemplo, os 6 meses, ele fica a parcela de R$ 53,32. E os 12 meses fica R$ 79,98. É, não é muita Mas diferença. Aí fica a teu critério. E qual que é o... Qual que é o prazo de entrega? O prazo máximo de entrega que eu tenho hoje é de até 12 dias úteis. Aí ali no seu e-mail, dentro de 4 a 5 dias úteis, você recebe o código de rastreio do correio e pode acompanhar o trânsito de entrega. Tá. Eu só preciso pegar o meu cartão no carro, e daí tu pode me ligar depois? É que, na verdade, como é uma discadora, eu não consigo ali discar manualmente, tá? Se você quiser, eu lhe aguardo pegar o cartão para você aproveitar esse valor menor. Tá, é que igual eu tenho que descer lá na garagem, então vou demorar uns 10 minutos. Mas se tu puder me ligar depois, daí eu te agradeço, que daí eu finalizo contigo. Tá, eu vou conversar aqui com o meu supervisor para ver se ele retorna ali um número na discadora. Daí eu posso pedir um horário específico para ele. Aqui daqui uns 20 minutinhos, isso? Pode ser. Tá. Então tá combinado. Daqui uns 20 minutinhos eu peço para ele retornar a ligação daí, tá bom? Tá bom, muito obrigada.
Então tá certo, eu que agradeço. Até logo. Até. Gente, se eu dissesse que eu já mando ele não colocar na discadora. Ele vai voltar. Por causa que se eu não dissesse isso, ela não ia deixar eu desligar sem comprar. Sim. Mas vocês viram, né? Eu abandonei 6. O que ela fez? Ela me ofereceu 12. Te oferecendo 12. 12. Uma riqueza de detalhes. Outra e com coisa. um argumento, embasamento, né? Riqueza ali. Pois ela falou um negócio ali argumento. que eu nem sei. Tem a não sei o quê, porque as linhas de expressões são muito profundas. Eu falei, então... E outra coisa, né? Ela não falou o valor total em nenhum momento. Ela só falou o valor parcelado. Porque, na verdade, pro consumidor brasileiro é isso, né? Tu vai levar em consideração... Sim. O valor da parcela, se ela cabe dentro do teu bolso, se ela não cabe. E acho que esse é o grande diferencial que tu viu nas lojas, né, nos e-commerce que tu trabalhou e que vocês faziam também. E de tu ter essa operação, né? Porque ela era da Epimax, pra quem não sabe, né? O Guilherme entrou ali, abandonou o carrinho. Tá falando pra ela não me ligar. Tô falando aqui já pra tirar. Eu tô com pena dos vendedores, que é realmente uma vendedora excelente. Quem foi que nos atendeu? Foi a Dayana. A Dayana. Gente, sério, Dayana, se tu olhar esse episódio do podcast, por favor, eu quero te pedir desculpas por tomar teu tempo, mas te agradecer e te parabenizar pelo baita conhecimento e profundidade que tu tem, não só em vendas, mas também no produto, que eu acho que esse é o grande diferencial do bom vendedor, né? É ele se aprofundar no produto, entender a dor do cliente, né? Ela entendeu minha dor, né? Ela falou, pô, tu tem linha de expressão e tal. Boas perguntas. E a gente vê, né? É uma atendente da Epimax. E ela, em nenhum momento ela falou Epimax, né? A experiência do consumidor é todo baseado na loja. Então, acho que esse tá aí o grande diferencial de ligar, né, e fazer uma recuperação. Tu consegue entender as objeções do cliente e tu consegue oferecer para ele um pacote muito maior, né? Exato. E aí aumentar ticket, pode associar outros produtos. Tem uma flexibilidade muito maior. Se a gente olhar para flexibilidade, para as recuperações que o mercado faz em geral, é muito... E não que elas não funcionem, né? Elas devem ser feitas. Mas no e-mail marketing, no WhatsApp, acaba ficando muito engessado em mandar um cupom de desconto sobre exatamente aquilo que o cliente já viu. E aí no telefone tem uma oportunidade de explicar e de vender mais. Então, assim, é bem diferente, né? O que eu consigo agregar, tanto a nível de argumentação, de conscientização. Eu posso despertar uma consciência diferente ali no cliente. Então, assim, são ferramentas diferentes, com propósitos um pouco diferentes. No final, claro, o objetivo é vender mais, né? Vender mais e recuperar, e todas elas funcionam. E eu vejo que o melhor dos mundos é associar todas elas, né? E fazer elas funcionarem juntos. Com certeza. É usar tudo que tu tem de recurso, né? Pra conseguir fazer o negócio crescer mais. A gente tava falando da captação. Conta pra gente. Isso. Então, a gente agora definiu, né? Como você falou. Chega uma hora que você cresce, mas o caixa não é suficiente pra você dar o próximo passo. Então, a gente deve anunciar, né? Ainda não posso falar como é e como foi o processo, mas isso já está dando todo um contexto para a gente para 23. Sim. Então, hoje a gente tem 130 colaboradores, a gente deve fechar o ano que vem na casa dos 180, a gente deve crescer 60% o ano que vem de novo em relação a essa base. E como eu falei, assim, comercialmente... Talvez seja o grande desafio. A gente sempre trabalhou organicamente, cresceu organicamente com os clientes indicando a gente, só que acaba não sendo suficiente para você continuar crescendo, né? Toda hora que vai bater na porta, você vai fechar todos os clientes. Então, a gente vai estruturar a área comercial, né? Acho que é o grande desafio, né? A gente vai trazer também alguns executivos de mercado, que também a gente vai anunciar no ano que vem. E a gente agora, acho que se estrutura um pouco mais. Um grande investimento que a gente está fazendo também é em gestão, né? A gente já trabalha com a Aquila, que é uma consultoria de gestão, para a gente ter os processos mais alinhados, porque a gente está falando de área de produto, área de CX. Igual lá no McDonald's, que tinha os processos bem ajeitados para poder escalar, né? Exatamente. E acho que assim, gente, independe do tamanho da sua operação, né? Se você tem 5 colaboradores, se tem 10, se tem 1, tem que ter processo para você conseguir escalar o seu negócio, né? E tá dentro da operação, entendendo o processo e desenhando o processo, é só assim que vai conseguir escalar. Porque senão cada pessoa que chega vai fazer de um jeito, às vezes não tá com tempo de explicar ali. Pô, a pessoa entrou, já fez várias coisas erradas. Eu acho que o problema tá na pessoa que não aprendeu. Mas, na verdade, o problema tá no treinamento que não foi dado, né? Mas, claro que tem que ter pessoas proativas também que vão atrás, né? Não vai estar tudo mastigado igual no McDonald's, tava tudo, né, pronto, treinamento muito pronto ali. Às vezes, tu vai precisar ir atrás, porque o mercado muda, as coisas mudam. O que era um processo agora talvez não faça sentido. Pô, vamos olhar para esse processo, vamos mudar ele, né? O Abílio Diniz que fala muito, né? Se tem um problema na empresa, você vai acabar em pessoas ou processo. É isso aí. Né? E como os processos são definidos pelas pessoas, então eu acho que o investimento sempre tem que ser no time, né? De qualificar
o time para que essas pessoas desenhem bons processos, façam as pessoas cumprirem esses processos para que a empresa cresça. Então, a gente está nesse momento, né, feliz por esse degrau, né, que a gente vai subir ali no ano que vem. Mas os desafios também aumentam, né? Porque são proporcionais, né? A responsabilidade é proporcional. É grande, né? Sobe, a gente sabe, a barra sobe junto. As portas lá estão abertas, né? A gente tem tá sempre aprendendo também, né? Mas já tem uma caminhadinha aí de 2 anos no comercial. Estamos sempre mudando, sempre aprendendo. Legal. Marketing também. Então, as portas estão abertas se vocês quiserem ir lá ver como que a gente tá fazendo. Fazer um benchmark. Aí melhorar, aí nos contarem depois que vocês fizeram de melhor e a gente vai trocando. E assim a gente vai evoluindo, né? Acho que o grande desafio é esse, né? A gente tá em constante aprendizado. Saber que a gente nunca sabe nada, que tá sempre em tempo de aprender e ter um olhar crítico, né? O que é entender que... É onde tu tem que estar no desconforto. Se tá muito confortável, tem alguma coisa errada e tu tem que estar desconfortável com alguma coisa, né? Não tá satisfeito com aquilo ali e olhar sempre o processo desse jeito, porque aí as coisas, né, evoluem. Acho que a gente, como brasileiro, assim, né, sempre foi treinado pra... tu tem que ficar no conforto, tem que ter uma zona de conforto, né? Tem que ir lá ter um emprego estável num órgão público. E a gente não foi tão treinado para ter o desconforto. Então, quando a gente tem, a gente acha ruim. A gente, opa, né? O que é isso? Estão me tirando da minha zona de conforto, tá aqui. Né? A gente vai se desafiando e vai falando, opa, tá, isso aqui é demais para mim, não vou ir, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender, e falo para mim também, todo mundo eu quero estar na zona de desconforto. E eu quero aprender que estar na zona de desconforto é bom e não é ruim, porque é ali que eu vou evoluir, só assim né? Que cresce. É só assim que cresce. Eu acho que é pra vocês também, né? Porque cresceu muito rápido. O desafio de estruturar o time, de estruturar a cultura, das coisas continuarem de vocês. Vocês prezam muito pelo atendimento ao cliente. Prezam muito pela experiência do cliente, por estar junto com os clientes de vocês. Então, como é que eu escalo o time e eu continuo entregando isso pro meu cliente, né? Exato. Esse acho que é o desafio. A gente é pressionado pelos clientes para evoluir o produto, pelos colaboradores para ter um melhor clima, mas a gente aposta muito nisso, né? No time e no relacionamento com os clientes, né? São os 2 principais pilares para a gente continuar crescendo. E a gente quer continuar assim. A gente escolheu, né? Ao invés de você ter uma escala e ter 1.000, 2.000 clientes, a gente sabe que a gente vai ter 20, 30 clientes novos por ano. E é isso que vai fazer a gente crescer esses 50% ano contra ano, porque eu quero fazer os clientes da base crescerem. Né? Então, eu tenho um desafio muito com sucesso, com o time de performance, que é fazer o cliente da base crescer. Então, manter essa nossa essência, né? É tentador você falar, não, eu quero escalar 1.000 clientes. Colocar todo mundo aqui pra dentro. Mas quando você tem propósito, eu acho que isso acaba pesando mais. E é o que a gente gosta de fazer. Né? De fazer realmente as lojas que entram pra gente crescerem, ter realmente sucesso como Growth, Itabi, Desinchar, enfim, todos eles que a gente citou. Eu acho que a gente tem 80, né? E todos eles demonstram esse crescimento. Que demais. A Voice Fit mais um agora. Mais um. É muito legal, assim, ver os nossos clientes procurando soluções como a Absor, que casam muito com a nossa história, com o nosso modo de olhar para o cliente, de querer ajudar ele a maximizar o resultado, de querer fazer ele crescer. Então, é muito legal e que a gente cada vez tenha mais clientes, parceiros aí, porque a gente acho que tem o mesmo propósito aí de ajudar, né, as pessoas e os e-commerces a crescerem e escalarem. Até contando assim, né, a gente não quer ter 50 mil clientes lá, a gente quer crescer e ajudar quem tá na base. Até foi algo que a gente pensou muito em 2018, quando a gente abriu, que era, e agora também, né, a gente pode quintuplicar nosso investimento aqui em anúncio, toca mais tráfego, vem mais cliente, eu quintuplico o número de clientes que está entrando. Posso fazer? Posso, dá para fazer. Vai ser a melhor experiência para o cliente? Claro que não, né? Porque eu não estou preparada para isso aqui. Então, ao invés de querer ali, né, a ganância de crescer a qualquer custo, não, eu vou estruturar as coisas, é claro que eu quero 5 vezes mais cliente, mas para isso eu preciso estruturar primeiro as coisas, então eu vou estruturar, a gente vai fazer as coisas certinhas e no momento que eu tiver preparada e que eu souber que eu vou conseguir entregar o melhor atendimento, o melhor resultado para ele, né, que eu realmente vou conseguir aumentar o faturamento dele, aí tá bom, aí eu trago mais clientes para dentro, então... as pessoas perguntam às vezes, né? Epmax, dá para entrar com 0 faturamento? Não tem como hoje, porque eu não vou garantir que eu vou ter o melhor atendimento possível para você que tá começando, né? Então, assim como vocês criaram outro produto, para conseguir atender. Então, acho que pra gente é um privilégio ter parceiros assim como vocês e espero que a gente cresça muito mais juntos aí e venha contar essa história daqui alguns poucos anos, que a gente sabe que o ano de quem trabalha no digital é igual cachorro, né? Vai por 7, então o negócio daqui a um ano já
mudou tudo, a gente já escalou, já foi, já fez muito mais coisa, já impactou muito mais gente. E que a gente continue nessa jornada aí, que a gente possa ajudar muitos outros e-commerces. Boa, vejo muita similaridade mesmo, né? Trabalhar no ganha-ganha, correr risco. Acho que o estilo de vocês parece muito com o nosso. E é isso, fortalecer essa parceria, ajudar também, né, o e-commerce no Brasil a se desenvolver. Acho que a gente tem um pouco dessa missão também, né? Quando a gente faz tudo isso que a gente faz, a gente está ajudando também o mercado a se desenvolver. Mas é isso, agradecer muito vocês aí pelo convite, né, pela parceria. E passou tão rápido que eu nem... Eu também, eu falei, o papo é muito bom, vai fluindo. Edmilson, muito obrigada. Obrigado pessoal lá também, né? Que eu também sou uma admiradora do trabalho de todo mundo lá. Acho que todo mundo, eu vejo, né? Cresceu e vocês continuam com essa essência de atender bem, de colocar as pessoas certas, de ter ali um atendimento excepcional. Então, parabéns pro pessoal lá que vocês vêm treinando também, que eu sou uma admiradora do trabalho de vocês. Espero que vocês cresçam cada vez mais. Obrigado. Obrigada eu. Valeu, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí. Ah, peraí. Tem um presente pra você que tá aqui até agora. Vamos lá? Vamos de presente, então? Vamos. O que tu preparou aí? Quem assistiu, né? Eu não sei como é que vai ser o sorteio, mas... costumo, né? Com algumas pessoas que pedem a gente falar um pouquinho da nossa experiência. Então, disponibilizar 1 hora de mentoria para quem está no e-commerce, trocar uma ideia comigo e a gente crescer junto. Bom, então, se você tem um e-commerce, quer escalar, quer tornar ele, né, uma marca realmente, um negócio relevante, que você possa ter um longo prazo com esse e-commerce, aqui tá o cara, já tem uma boa experiência aí atendendo grandes e-commerces também, né? Trabalhando com grandes e-commerces. Então, vamos sortear aí pro melhor comentário. A gente pega os melhores comentários e sorteia entre vocês. Então, entre os melhores comentários aí, a gente vai selecionar um para ter 1 hora de call com esse cara fenomenal aí, que tem uma baita experiência e eu sempre aprendo muito. Boa? Isso aí, fechamos. Agora sim, fechamos. Depois nos conta como é que foi a mentoria, quem ganhar aí. E, de novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Boa, valeu, galera. Até o próximo MaxCast. Obrigado.